Teve início no último dia 15 de outubro o horário de verão, que tem por finalidade a prática de adiantar os relógios em 1 hora durante os meses do verão. De acordo com a lei brasileira, no terceiro domingo do mês de outubro, os relógios em alguns estados devem ser adiantados em 1 hora, o que dá início ao chamado horário de verão. Mudança essa que deve se manter até o terceiro domingo do mês de fevereiro, quando os relógios são novamente atrasados. O horário de verão é, portanto, uma alteração especial na marcação oficial do tempo, a fim de obter determinados resultados. Mas para que serve o horário de verão e quando ele foi criado? Ao contrário do que muitos pensam, o horário de verão não é invenção brasileira e é adotado por vários países e regiões do mundo. A ideia foi criada pelo político e cientista norte-americano Benjamin Franklin no ano de 1784, sendo primeiramente adotada somente no início do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial, pela Alemanha, país que precisava economizar os gastos com carvão mineral em razão dos tempos difíceis do combate e dos gastos militares. Com o tempo, outros países também foram adotando a mudança anual do horário. No Brasil, ele foi primeiramente utilizado no início da década de 1930 pelo governo Vargas, que buscava uma maior economia em tempos de crise econômica mundial. A partir de 1967, o horário deixou de ser adotado e foi retomado apenas na década de 1980, graças aos problemas de produção de energia nas hidrelétricas. Todavia, a adoção do horário não era padronizada, ou seja, variava de duração e data todos os anos, de forma que sua regulamentação correta ocorreu somente em 2008, durante o governo Lula. Tal sistema é utilizado da mesma forma até os dias de hoje. A ideia é simples: ao adiantarmos os relógios, os dias demoram mais para anoitecer, fazendo com que gastemos menos energia elétrica com as lâmpadas, ou seja, aproveitamos mais a luz do sol para as nossas atividades. No caso do Brasil, adiantamos o relógio em 1 hora, mas existem países que adiantam em 2 horas e outros que diminuem o horário, tudo a depender do que for mais conveniente para o país. E por que o horário de verão é adotado em certo período do ano? Para responder a essa pergunta, precisamos primeiramente compreender o significado de uma palavra um pouco estranha: o solstício. A Terra, durante o seu movimento de translação ao redor do Sol, recebe diferentes índices de iluminação ao longo do ano, em razão do seu eixo estar inclinado. Assim, em algumas épocas do ano, o hemisfério sul da Terra apresenta noites mais longas e dias mais curtos. São os solstícios de inverno. Da mesma forma, em outras épocas, os dias ficam mais longos e as noites mais curtas, com uma maior exposição do nosso hemisfério em relação ao Sol. São os solstícios de verão, que se apresentam de forma mais definida mais ou menos a partir do dia 21 de dezembro, quando se inicia a estação do verão. Por esse motivo, por volta do mês de outubro, quando o solstício de verão já começa a ficar mais evidente, os relógios são adiantados em 1 hora, para aproveitarmos ainda mais esse tempo extra de luz solar, economizando energia ao final do dia, quando o consumo geralmente é maior. Por que alguns estados não utilizam o horário de verão? Os solstícios de verão apresentam os seus efeitos de forma mais notória nas partes mais afastadas da linha do Equador, haja vista que as zonas equatoriais apresentam poucas variações na duração dos dias e das noites ao longo do ano, o que torna inviável a mudança de horário. Assim, as áreas do território brasileiro mais próxima a essa faixa, no caso, as regiões Norte e Nordeste, não produziriam os efeitos necessários para a alteração no tempo.
Neste mapa, observamos os estados brasileiros que adotam o horário de verão. Curiosamente, o estado do Acre, que já se encontra em 2 horas de atraso em relação a Brasília, passa a ficar com 3 horas atrasados em relação à capital brasileira durante o horário especial. Fontes governamentais afirmam que a eletricidade economizada durante o período é de cerca de 5%. Os defensores dessa proposta, no entanto, afirmam que essa porcentagem, quando convertida em números absolutos, transforma-se em um montante financeiro elevado, o que por si só justificaria a existência do horário de verão.